louca. É um filme brasileiro, com essas três malucas, três loucas, né? Onde a. Esqueci o nome dela, Ximene, né? Sei lá. Que é a Manuela, a última da direita aqui, da minha direita, no caso, talvez para vocês da esquerda, não sei. A última da direita aqui, ela é uma repórter, mas ela é uma repórter que trabalha para uma revista feminina e ela nunca se impõe pro chefe dela. O chefe fala, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas ela não se expõe, ela vai fazendo o que ele pede, mas tipo, não fala não fala a opinião dela. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo, quero isso, quero aquilo. Não, ela não vai, ela vai deixando levando, vai deixando levar. Só que elas três aqui, elas têm uma vida normal, aparentemente, trabalho, tudo. Uma enfermeira, outra. Não sei que a outra é, que eu acho que nem se mostra. O dono de alguma coisa também. Daí, elas todas têm alguns relacionamentos estranhos. O que são relacionamentos estranhos? Por exemplo, o marido dela fica traindo ela toda hora, a outra se apaixonou por um motorista de ônibus e tal, daí ela viu umas coisas estranhas, ele pegava, acompanhava uma mulher, tal, acompanhava uma outra mulher que saía do ônibus e tal, blá, blá, blá. E a jornalista, que é a Manuela, né, ela tinha um caso com o professor, mas que achava que era solteiro, né, e ela não queria assumir ela, meio que queria ficar só ficando com ela com o tempo e tal, não queria conhecer a família. E a família dela pensando, não, você tem que conhecer esse namorado, você tá ficando velho, vai ter filho e tal. A irmã dela tá com um filho, ela tem um namorado, um marido muito bom, muito bonzinho, tá sempre com ela, vai pra onde tudo é lugar com ela, faz tudo com ela, vocês estão super bem, né? Enquanto ela é tudo às avessas, ela não se dá bem com o cara e tal. Ela sempre tá tentando se resolver com o cara, mas o cara não vai pra frente, não vai pra trás, também não assume ela não assume ele, e fica esse rolo, os dois, aquele rolo maluco dos dois. E beleza. Né? Daí papo vai, papo vem. Daí ela fala assim, ó, você tem que me assumir, senão você vai acabar aqui. Ela bebe muito e ela faz isso. Ele fala, então tá bom, vou te assumir. Daí ele vai lá, se janta na casa dela, almoça e tal. Daí fala, deixa, agora ele tem um namorando, estão juntos, né? Daí começa a acontecer as coisas loucas, que elas participam de um grupo de apoio de mulheres surtadas, digamos assim, mulheres tentando controlar a sua raiva, né? E a... Daí tá, beleza. Daí descobrimos também, elas descobrem depois, né, que vão atrás da psicóloga, descobrem que a psicóloga também é pirada, prende o marido, deixa ele preso em cárcere privado e tal. Daí fala, caralho, a psicóloga vai louco que nós, né? Daí elas falam assim, não, hein? Daí meio que começa a dar tudo errado, né? O cara começa a trair cada vez mais, o marido que é motorista de ônibus lá, ela vê que tá tratando ela mal e tal, isso ela falando que ele tá tratando ela mal, né? Daí que a trocou a chave da casa, não consegue entrar na casa que ela mesma comprou, blá blá blá, que ela tem que fazer um monte de trabalho para poder comprar aquela casa. E a Manuela perdida, porque ela quer, gosta do cara, mas não gosta do cara, ela descobre que ele tá casado agora, que ele voltou para ex-mulher, que a mulher dele tá grávida, e acho que é o filho dele, e aquele rolo todo, ela fala, caralho, esse cara, eu vou ter que me vingar dele. Desde com elas começa a planejar uma vingança dos três, dela, né, posta, faz um monte de placa e joga lá no colégio, na faculdade onde ele dá aula, e faz ele ser demitido lá, mostrando um monte de coisa, foto dele, que tá tentando trair da mulher e tal, e tipo, faz um escândalo na faculdade, faz ele ser escorrachado lá, humilhado, depois é expulso, é demitido do colégio, então se envolvido com as alunas, que ela estudou lá também, então ele acaba tornando a vida dele um inferno lá, o marido do namorado, que não é namorado da Manuela. Daí a outra pega o marido e tal, faz a outra se engraçar com ele, leva ele para lá, joga dentro de uma piscina, joga aqueles peixinhos candiru, que é aquele peixe que entra na uretra lá e machuca. Ele tem que fazer uma cirurgia, fica todo machucado e tal. Daí a outra, que é a do motorista, ela é mais louca, é mais sádica, né? Porque ela conta a história que ela tinha coisa, descobriu que ele tava meio que se envolvendo com a isso, ela falando isso, né? Ela se envolvendo, daí eles se separaram e tal, mas ela queria a casa, daí a casa ficou com ele, porque ela botou fogo no ônibus que ele tava, ele fugiu, né? Que ele tava se engraçando com a mulher, botou fogo no ônibus e tal. Ela fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa com ele. Daí tá, eles planejam, elas entram no ônibus e tal, se engraça com ele não dá muita bola. Daí ele vai lá e tá quietinho, de boa, daí entra tal mulher que seria a amante dele, mas ela fala assim, não sei o que,
Pai do senhor, tipo, mostra que, tipo, não tá fazendo nada, ele tá de boa, tá trabalhando e tal. Daí ela fala assim, tem coisa errada aqui, que ele não se engraçou com ela, nada. Simplesmente fez normal, tipo, nem me conhece, nada. Daí eu falei, mas tem alguma coisa errada aqui, Manuel. Essa mulher não tem coisa errada. Daí eles estão lá no outro lado, arrombando a casa dele para roubar, para trocar a fechadura para poder entrar na casa. Daí quando ela entra, ela surta, que ele botou carpê, ela tinha comprado um porcelanato, ela surta e tal. Daí ele descobre que está sendo roubado, ele vai lá para peitar, daí vê que é a ex-mulher dele, namorada ex-mulher, mesmo rolo, desgraçado. Daí tá, eles começam a conversar, ela pega, joga fogo na casa, lá dentro, aí o governo consegue salvar ele, os três vão presos, as três vão presos. Né? Daí essa mulher do fogo, ela admite, a Helena, ela admite que foi ela que botou fogo, tá, os outros saem dali. Mas os outros vê que pesa, o que elas fizeram foi muito pesado, né? A outra ali tava, a outra totalmente psicótica e louca, né? Então matar o cara no fogo. Enquanto as duas, tipo, fizeram maldade, mas acabaram, né? Daí acabando ficando um pouco pesado até, né? Na ideia da maldade. Daí tá, beleza. E a Manuela já tinha conhecido um bombeiro lá. Daí meio que se separaram, né? Os maridos lá, os namorados aí que deu aquele rolo todo, eles meio que separaram, não ficaram mais nem perto junto. Daí elas estão numa balada lá e estão num lugar e tal. Daí chega o bombeiro lá a falar com a Manuela, porque agora ela conseguiu se libertar daquilo ali, começou a falar as coisas que ela pensava e tal. Daí ela vai lá, vai conversar com o bombeiro. E no trabalho dela, a Manuela, né, depois de enfrentar o chefe dela, ela ia ser demitida. Ela falou: ó, vou enfrentar ele, mas vou ser demitida. Foda-se, né? Não tem o que eu fazer. Né? Vou enfrentar ele, mas ele vai me demitir. Beleza, né? Mas pelo menos eu enfrentei ele. Daí ela enfrenta ele lá no trabalho e tal. Daí a chefe maior, digamos assim, a chefona, tava lá, viu isso. Na hora não fez nada, mas depois reestruturou toda a editora dela, a revista que ela trabalhava, para fazer uma revista de mulheres para mulheres, né? Onde ela vai tomar conta e tal, e passa a Manuela o cargo de editora-chefe. Então, viu que ela se impôs, que ela teve coragem como mulher, e ela vai ser a nova editora-chefe, vai comandar o colégio, a coisa, e ela começa a ter, digamos, andar a vida dela nos trilhos. E ela conhece esse bombeiro, que é um cara que parece ser muito gente boa, um cara mais tranquilo, sozinho, solteiro, se enrola na vida, né? E elas seguem a vida, acabando assim. Mostrando que elas não são tão loucas assim, tem gente mais louca no mundo assim. E ela começa com um termo em off, falando em off, né? Que tem gente louca assim no mundo, mas a gente não é tão louca assim, né? Você vê por esse lado. E assim acaba o filme chamado Louca. Tipo, divertido, gente. Eu não esperava um grande filme, mas foi divertido de ver. Primeiro você vê as conclusões, chama Louca, L.C.O.C.K. Louca. Isso aí, gente. Não esqueça de escrever